pela alegria, Senhor, de poder louvar e engrandecer o Teu nome, por estarmos aqui dizendo que o Senhor é bom e que eterna é a Tua misericórdia, que eterna é a Tua fidelidade. Por isso nós Te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem sido no meio de nós. Melhor lugar para estar é na Tua presença, é entre a fenda da rocha, que representa o nosso Messias, Yeshua, Jesus, o nosso Messias. E nós estamos aqui com o coração grato, mas ao mesmo tempo, Senhor, com o nosso coração triste devido à nossa pequenez, devido aos nossos pecados, devido às nossas faltas para contigo, para com o Senhor, mas o nosso desejo é de servir de todo o nosso coração. Eu sempre faço menção das palavras de Moisés, que mesmo que sejamos um povo de dura cerviz, considera-nos como teu povo e toma-nos como tua herança, para que o teu nome venha a ser exaltado no meio de nós. Que o Senhor não encontre culpa no nosso meio, mas que o Senhor conceda a tua graça, a tua misericórdia, de maneira, Senhor, que o Senhor faça com que a tua palavra penetre no nosso coração. E como o pastor José falou, não é pela força nem pelo poder, mas pelo teu Espírito. Convença a cada homem, convença a mim, convença a cada mulher, convence a cada ser humano, a cada adolescente, cada criança, que não há lugar melhor para estar do que na tua presença. Por isso eu peço a tua bênção. Sinta-se à vontade no meio de nós, que possamos sentir a tua presença, que possamos ouvir a tua voz, não ouvir com os ouvidos, mas ouvir com os ouvidos do coração. Por isso, Senhor, fale conosco, fale ao coração, para que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado em nossas vidas. Obrigado pelo esse louvor maravilhoso, obrigado pelo Senhor estar no meio de nós, obrigado pela manifestação do teu poder, por nos dar liberdade, por sermos livres, para que tenhamos vida e vida em abundância. Nós bendizemos ao teu nome. Abençoa os nossos irmãos na internet, que eles sejam abençoados, que eles sejam, Senhor, satisfeitos, não com as coisas do mundo, mas satisfeitos com a tua presença, porque o Senhor é aquele que nos supre em tudo aquilo que nós necessitamos. Por isso, venha no meio de nós e nos abençoa, é o que nós pedimos e oramos no nome de Yeshua, o nosso Messias. Shavuot Tov para todos, uma belíssima semana. Que o Eterno os fortaleça, que o Eterno os guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre vós e que Ele tenha misericórdia de nossas vidas. Hoje pela manhã estudamos a 40ª porção da Torá, que foi a Parashá Balak. Os irmãos que estiveram aqui deram ouvir um pouquinho dos ensinamentos da manhã. E nós vamos dar continuidade com o ensino de hoje. Eu espero que vocês possam compreender aquilo que Deus deseja falar conosco, né? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 4. Nós vamos falar sobre dois textos, João capítulo 4 e Lucas capítulo 17. Há um tempo atrás, depois eu conto essa história. Vou pular, botar o carroça na frente dos bois. Vamos lá, João capítulo 4, eu já ensinei uma vez sobre esse texto, mas eu gostaria de falar novamente. Eu quero ler de vocês do verso 1 até o verso 24, somente. Diz assim, ó: Quando os fariseus ouviram que Yeshua fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Yeshua não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia, né? E era-lhe necessário passar por Samaria. Samaria é o correto, né? Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali na fonte de Jacó e Yeshua, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Yeshua lhe disse: Dai-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: Como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher e ainda mais samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Yeshua: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirá-la, e o poço é fundo.
onde tens a água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, da qual ele próprio bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Respondeu-lhe Yeshua: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Yeshua: vai, chama teu marido, e volte aqui. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Yeshua: tens razão em dizer que não tem, pois já tiveste 5, e o que agora tens não é o teu marido. Isso você disse com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Diz-lhe Yeshua: mulher, crê-me, a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Pois os samaritanos, vocês, adoram o que não conhecem. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem de nós. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai busca os tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Linda essa palavra, né? Há um tempo atrás, e eu quero comentar essa história que eu quase contei antes do texto. Uma irmã teve um sonho que algumas pessoas estavam andando pelo oceano, nadando pelo oceano, né? Na verdade, a palavra correta é essa. Estava nadando pelo oceano, de forma onde eles não tinham terra, eles não tinham lugar para ficar num lugar firme, onde eles pudessem se sustentar. E de repente, uma hora, o cansaço vem, você não consegue nadar por muito tempo, você acaba se afogando, né? Pelo oceano. Aí logo depois ela teve um outro sonho. Nesse sonho ela pegava um vaso de uma planta e ela jogava. Eu acho que quem já viu, quando você tem uma terra muito seca, que você joga água, a água ela não consegue penetrar na terra, ela fica sobre a terra, né? E isso ela não consegue penetrar. Aí ela falou assim: Francisco, eu não entendi nada do sonho. E eu consegui compreender. Eu falei assim: meu irmão, o significado ele é bem simples. Os dois sonhos têm o mesmo sentido, um completa o outro. A água e as pessoas que estão na água, no oceano, representam os prazeres do mundo, representam os desejos do mundo, representa a mansidão. O mar ele é largo, ele é cheio das portas, ele oferece muitos prazeres, e as pessoas acabam adentrando nesse lago. E quando nós estamos dentro desse lago, a palavra de Deus, que é aquilo que representa pela água, ela não consegue penetrar no nosso coração, porque nós estamos no lago do mundo. E aí, ela fica sobre a terra do nosso coração, e ela não penetra no coração, por causa do mundo que nós vivemos. Isso é o que está acontecendo com essa mulher samaritana. E isso muitas vezes acontece conosco. Nós queremos usufruir das coisas espirituais, nós queremos receber das bênçãos espirituais, nós queremos sentir o mover de Deus, nós queremos sentir a presença de Deus, mas nós estamos no meio do oceano. Nós estamos no meio dos prazeres do mundo, nós estamos dentro do desejo do mundo. E isso não é possível. Existe uma incompatibilidade na situação de viver no mundo com a presença do Eterno em nossas vidas. E é o que está acontecendo nesse momento, nesse diálogo entre Yeshua e essa samaritana. Se você perceber bem, eu acho que eu já falei aqui pela manhã, sobre os samaritanos, né? Não vou contar de novo a história, mas os samaritanos, de uma forma bem sucinta, eram da terra da Síria, e o rei da Síria trouxe habitantes da Babilônia para habitar na terra dos samaritanos. E lá, esses samaritanos conheceram a fama do Deus de Israel, conheceram sobre a Torá de Moisés, conheceram sobre os profetas, mas eles permaneceram sobre os seus deuses. E os judeus não concordavam em tê-los dentro da sua fé, dentro do núcleo da sua fé. Por isso que essa divergência, né? Que aqui a Bíblia cita.
E não era comum um judeu assentar na mesa com o samaritano, conversar com o samaritano, porque era algo que era leigo, estava à margem à fé do povo judeu. E Yeshua quebra esses paradigmas. Ele não somente quebra um paradigma religioso, não somente também um paradigma nacionalista, mas ele também quebra uma barreira de gênero. Não é muito comum uma mulher de conversar com um judeu, ainda mais um judeu ortodoxo. Yeshua era um judeu ortodoxo, não era um judeu, como a gente diz, secular, ou um judeu aí reformista. Ele era um judeu a nível, se você for reparar os ensinos de Yeshua, você vai ver que ele tem uma linha bem séria dentro dos contextos judaicos, bem dentro de uma vida religiosa, não no conceito pejorativo, mas no conceito positivo, né? Só que ele não tem essas barreiras que impedem de dialogar, de conversar, de sentar à mesa com uma pessoa que era pecadora, e ele era conhecido por isso, por sentar na mesa com os pecadores, porque ele entendia que a sua principal missão era de conviver com os pecadores, com aqueles que precisavam de uma palavra de vida, de salvação, mas sem aliar com as práticas daqueles na qual ele estava sentando. Ele se sentava com esses, ele dialogava. Eu lembro quando eu estava em Jerusalém, eu já contei essa história, eu não falo inglês, muito pouquinho, você vê que o espanhol vai para o lugar do inglês, e a Flavinha fala direitinho, né? E aí eu fui e fiz uma pergunta para um judeu, a Flavinha fez uma pergunta para um judeu ortodoxo, que a gente estava querendo ir, não lembro o local. Aí ela fez uma pergunta para ele, ele ouviu a pergunta dela, mas imediatamente ao responder ele virou para mim. Aí a voz dele dirigia para mim e a Flavinha estava ouvindo para entender. Porque você vê como é comum, não é? Para eles, dentro da cultura judaica, é um pouco desrespeitoso o homem dialogar com a mulher sem conhecê-la. Então, o que estava acontecendo com Yeshua, com essa mulher, era algo incomum. Foi incomum para ela, foi incomum para os discípulos. Os discípulos, ao ver, estranharam. E ela mesma me estranhou, como tu, sendo judeu, vem a mim que sou mulher e samaritana. Não somente mulher, mas e samaritana. E aí Yeshua começa a ter um diálogo. Yeshua não estava preocupado, e ele não está preocupado conosco, sobre as nossas barreiras religiosas. Se é o gênero, se é barreira de denominação, se é barreira de qualquer conceito teológico, filosófico, sei lá. Não está preocupado com as barreiras físicas, externas, mas ele está preocupado com as barreiras internas. E é isso que ele quebra as barreiras externas e ele quer quebrar também as barreiras internas, que impede com que a água jorre na terra e ela venha dar fruto, ela venha dar o crescimento para a árvore. Essa mulher estava igual nesse sonho, jogava a água sobre a terra, mas a água não conseguia penetrar. Igual nesse sonho. Porque ele chega para ela e fala assim, ó, a primeira pergunta de Yeshua, ele chega para ela e fala, dá-me de beber. Ele começa um diálogo, ele começa a provocar nela, Sandrinho, aquilo que ele percebia que nela faltava, dá-me de beber. Muitas das vezes Yeshua está falando, dá-me de beber. Aí ela chega e fala, Senhor, olha a resposta dela, como você, sendo judeu, vem até mim? Responderam Yeshua, se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água da vida. Se você conhecesse o samaritana, se você conhecesse Francisco, se você conhecesse Roberto, se você conhecesse Rutinha, quem é que nos pede dar-me água de beber? Nós aceitaríamos e entenderíamos que ele deseja dar a água da vida. Mas muitas das vezes nós estamos igual essa samaritana, olhando somente para as coisas materiais e não para os assuntos espirituais, na qual Yeshua quer tratar comigo e com você. Assuntos espirituais, nós estamos olhando e falando igual essa samaritana, como o Senhor tirará a água desse poço que é fundo, se você não tem nada para tirar? É o Senhor maior do que o nosso pai Jacó? Sim, o meu nome está acima de todo nome. É o Senhor maior do que esse poço que está aqui, do que saciar minha sede? Sim, eu sou maior do que essa sede.
Irmãos, Yeshua está querendo tratar conosco algo espiritual, e nós estamos olhando simplesmente aquilo que é material. Aquilo que é material, essa mulher não compreendeu, ela não conseguiu entender que Yeshua estava querendo dialogar com ela de maneira que ela compreendesse o mundo espiritual. Aí ela fala: Yeshua, eu quero essa água. Porque ela chega e fala assim: dá-me de beber dessa água, para que eu não precise aqui e retorne para vir buscar. E Yeshua falou assim: eu não estou te oferecendo essa água. A água que eu estou oferecendo, ela jorrará no seu interior para a vida eterna. O que ela fala? Dá-me dessa água. Dá-me dessa água. Nós não queremos essa água. Quem quer dessa água? Todos nós queremos a água que dá para a vida eterna. Agora vamos fazer uma analogia com a história dela, com a nossa história. Nós falamos a mesma coisa com Yeshua: dai-me de beber dessa água. O que Yeshua fez quando ela terminou de fazer esse pedido? Senhor, eu quero de beber. O que ele fez? Ele começou a mostrar a ela o que impedia ela de obter a água que jorrava para a vida eterna. Muitas das vezes nós falamos a mesma coisa: dá-me de beber, dá-me da tua presença, dá-me do teu renovo, dá-me da tua prosperidade, dá-me da tua paz, dá-me da tua proteção, dá-me do teu refrigério, dá-me da tua alegria, dá-me do teu consolo. Muitas das vezes nós pedimos ao Pai, só que o Pai apresenta diante de nós o que é necessário para que recebamos aquilo que estamos pedindo, porém nós estamos igual a samaritana. Estamos olhando simplesmente para aquilo que é material. O que Yeshua responde a ela? Chama o teu marido. Mas eu não tenho marido, Senhor. Dissestes bem, porque você já teve 5. E o que agora tem não é teu. Se não é dela, é de quem? Do outro. O que ela estava? Em adultério. Hã? O que ela tem é da outra. Isso aí. Não era dela. Ela estava em adultério. O que Yeshua estava querendo mostrar a ela? Você quer dar água? Para que você obtenha água, é necessário que você abandone o seu adultério. É necessário que você e eu abandonemos os nossos maridos. Os nossos maridos que não estão nos muros de Yaakov, que não estão nos muros de Jerusalém, os nossos maridos que não estão dentro de um contexto bíblico, os nossos maridos que estão dentro dos prazeres deste mundo, os nossos maridos que estão dentro dos nossos conceitos, e nós queremos a água da vida, irmãos, não é diferente. Nós colocamos o dedo dessa samaritana e falava, ela estava diante do autor da salvação, diante daquele que o Eterno enviou para a salvação de todo aquele que nele crê, diante da luz que deu ordem ao mundo, diante de todas as coisas que foram criadas por meio dele e para ele. E essa mulher não conseguiu compreender o contexto espiritual, porque ela estava envolta dos seus maridos. Não é diferente conosco. Estamos envoltos dos nossos maridos, e nós queremos obter da água da vida, queremos obter da presença de Yeshua no meio de nós. A minha grande alegria e esperança é que nós servimos a um Deus Hesed ve'emet, cheio de graça e de verdade. E esse Deus nos ama. Eu sempre falo que essa oração que eu falei aqui, Senhor, mesmo que sejamos um povo duro, de dura cerviz, toma-nos como teu povo e considera-nos como tua herança. Essa foi a oração de Moisés. Mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos maridos, Senhor, livra-nos deles. Livra nesses desejos. Eu lembro, irmãos, quando eu via as pessoas dentro das igrejas, eu falava assim, mas que coisa mais chata, ficar dentro de igreja, cantando, louvando. Mas quando eu tive um encontro com esse Messias, eu sei o que modificou na minha vida, eu sei o que transformou na minha vida, eu sei o prazer que veio, eu sei a paz que vem sobre nós. Não que eu não tenha os meus pecados, e tenho, preciso abandonar os meus maridos como vocês, mas nós precisamos enxergar que este é um passo que precisamos dar. Queremos usufruir o melhor de Deus, mas queremos também usufruir o melhor do mundo. Por isso aquele sonho falava da nossa congregação. Estamos no mar aberto,
e queremos usufruir, mas a palavra não penetra de maneira que alcancemos o arrependimento, de maneira que haja uma união dentro de um lar, de maneira que haja a presença de Deus dentro de um lar, de maneira que eu seja transformado, de maneira que verdadeiramente o prazer meu esteja na palavra do Eterno, em louvar o Eterno, em servir o Eterno, em servir o meu semelhante, porque nós estamos entregues aos prazeres do mundo e queremos usufruir de Deus. A minha alegria e esperança é de saber que nós servimos a um Deus de bondade e misericórdia, que eu entreguei o meu caminho a Ele e no mais Ele tudo fará. Ele fará porque Ele não é igual a nós. Eu não quero olhar para trás, eu não quero lançar a mão do arado, mas eu quero continuar em servir, em lutar para amar a Deus de todas as forças. Uma vez, um rapaz chegou para mim e falou assim: Francisco, eu estou com uma dificuldade espiritual e eu não consigo me livrar deste pecado. Eu cheguei e falei assim para esse jovem: meu jovem, o teu pecado, ele em um momento, ele precisa ser expiado e ele precisa ser eliminado. Aquilo que é maior está em nós e não está no mundo. Deus conhece as suas fraquezas, Deus conhece as suas limitações, mas no momento oportuno, todos nós precisamos alcançar o verdadeiro caminho da santidade. Sede santos como o vosso Pai, o vosso Deus é santo. Sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. Esse é o chamado sobre nós. Irmãos, entendam isso. Nós precisamos compreender que viver com Deus é uma alegria. Não ache que viver com Deus eu não posso me divertir, eu não posso sair, eu não posso ter prazer, eu não posso me socializar com os meus amigos, mas saiba com quem você anda. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Se você quer ter uma vida espiritual com Deus, você precisa saber dosar, saber olhar onde você está, se o ambiente é favorável a você ou não. Eu me socializo com pessoas que não conhecem a palavra do Eterno, mas eu não vou em todos os locais que eles vão. Quando eu preciso estar, eu estou, mas no momento certo. E cada um de nós precisamos entender esse tempo, mas nós precisamos deixar os nossos maridos de lado. Yeshua quer nos dar sim da água viva, mas depende também de um passo meu para que eu receba essa água viva. E aqui foi o diálogo dele, o desejo de despertar nessa samaritana aquilo que ela não enxergava, que impedia ela de receber a água. E Yeshua está despertando em nós o mesmo desejo, para que nós percebamos aquilo que impede de receber a água viva. Aquilo que me faz ter alegria no meu esposo, aquilo que me faz ter alegria na minha esposa, na minha família. É lógico que as dificuldades e os desejos do mundo sempre permanecerão, mas quando você estiver na presença do Eterno, aí sim eu sou forte, aí sim eu permaneço entre a fenda da rocha, de maneira que eu não seja morto como Moisés não foi. A fenda da rocha representa o nosso Mashiach. Quando a nossa imperfeição tenta prevalecer, Deus vê em nós o sangue desse cordeiro que foi derramado por nós. Deus vê em nós a justiça desse cordeiro que foi derramado por nós. Ele é o tzadik, o verdadeiro justo, que derramou a sua vida por mim e por você. Mas precisamos dar o passo e abandonar os nossos maridos. E precisamos crer que Deus há de fazer todas as coisas por nós. Buscai primeiro o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Agora eu quero que você vá lá em Lucas 17. Lucas capítulo 17. Esses dias eu encontrei um irmão que já trouxe um ensino. Quando a gente era de outra congregação, ele chegou para mim e falou: Francisco, eu tive alguma dificuldade, que eu fui falar do povo, ensinar para o povo que o povo precisa abandonar os seus pecados, e ele precisa se voltar para Deus, precisa lutar para servir a Deus, que essa questão de que nós já estamos debaixo da graça, não precisamos fazer nada. As pessoas não receberam o meu ensino. Porque na mentalidade das pessoas não precisa haver um esforço da nossa parte. Pelo contrário, Yeshua demonstra nisso. Dá-me de beber. Era como se Yeshua não pudesse dar um passo na qual pertencia a ela, e não pode mesmo. Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Ele não vai além daquilo que Ele mesmo não concedeu. Não que Ele não tenha poder para isso, mas Ele limitou a sua ação pela palavra dEle. Dá para entender isso? Não estou limitando Deus. Deus não se limita.
Mas ele, pela sua própria palavra, estabeleceu: até aqui eu vou. Porque o livre-arbítrio está na tua mão, está na minha mão. Essa é a melhor demonstração que nós temos, que amamos a Deus. Porque eu poderia estar no mundo, quando eu falo mundo, parece que eu poderia estar no prazeres da carne, né? Vamos dizer melhor assim, porque o mundo faz parte do contexto bíblico, não o mundo das práticas, mas de salvação. Deus tem um plano para esse universo. Eu poderia estar, mas eu escolhi estar aqui. Você escolheu estar aqui. Você escolheu servir a Hashem. Nós escolhemos, somos falhos, somos imperfeitos, mas escolhemos ter um compromisso com Ele. É igual lá no Monte Sinai. No Monte Sinai foi Deus fazendo uma aliança bilateral. Vocês querem a Torá? A nação de Israel. Nascer, venishmar. Faremos e obedeceremos. O Eterno nos ofereceu, Ele nos encontrou, Ele nos chamou primeiro, mas nós aceitamos. Poderíamos ter dito: não quero, é um direito teu. Mas aonde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? É o que diz Pedro, é o que diz os discípulos. Para onde iremos nós? É dura a palavra, sim, Senhor. Por que é dura? Porque vem de encontro ao meu coração, vem de encontro às minhas práticas, vem de encontro aos meus desejos. Mas para onde eu irei, Zé? Para onde iremos nós? Só em Ti há palavras de vida eterna. Só em Ti há libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui em Lucas 17, verso 11 e 19, diz assim, ó. Só beber um pouquinho de água. Indo ele a Jerusalém, Yeshua de novo, né? Passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Yeshua, mestre, tem misericórdia de nós. Yeshua Morê, tem misericórdia de nós. Yeshua, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai ao sacerdote. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Yeshua com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. E Yeshua perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão todos os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Então lhe disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Primeira coisa, irmãos, que eu quero te mostrar aqui. A palavra lepra em hebraico, ela é chamada tsarat. Tissarat. As pessoas confundem lepra com vitiligo. Não tem nada a ver, tá? A lepra era uma doença que depois nós vamos enxergar isso, não tinha um conteúdo físico, mas sim um conteúdo espiritual. Tanto que a pessoa que estava leprosa, ela não ia a um médico ou a um especialista em medicina, ela ia a um sacerdote. A lepra poderia ser pega na pele, ela poderia ser pega num tecido, ela poderia ter sido pega numa casa, onde era examinada, e se não tivesse ali a limpeza da lepra numa casa, ela era destruída. Se a roupa não fosse cortada e não impedisse, ela seria queimada, e assim por diante, né? E a pessoa que pegasse a lepra, ela era, naquele momento, separada do povo. Quer ver? Eu quero mostrar isso um pouquinho com vocês. Vai lá em Levítico capítulo 13. Levítico capítulo 13, verso 1, que fala um pouquinho sobre isso. Olha só. Perceba que Yeshua encontra 10 leprosos. Levítico 13, verso 1 diz assim, ó. Disse o Senhor a Moisés e Arão: quando um homem tiver na pele inchaço, erupção ou mancha lustrosa com aparência de praga de lepra, será levado ao sacerdote, e não ao médico, né? Arão ou a um dos seus filhos dos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, e se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele do seu corpo, é praga de lepra. O sacerdote, vendo-o, o declarará imundo.
Se a mancha lustrosa na pele for branca, e não aparecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou mais branco, então o sacerdote isolará durante 7 dias o que tem a praga. Ao 7º dia o sacerdote examinará, e se no seu parecer a praga não mudou e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote isolará por outros 7 dias. No 7º dia o sacerdote examinará outra vez, e se perceber que a praga não escureceu, se escureceu e não estendeu na pele, então o sacerdote declarará limpo a pessoa. É apenas uma erupção. O homem lavará suas vestes e será limpo. Se, porém, a erupção se estender muito na pele, depois de ter sido examinada pelo sacerdote outra vez, será mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará, e se a erupção se tiver estendido na pele, o declarará imundo, é lepra. Quando o homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. Primeira coisa que nós precisamos entender dessa enfermidade aqui, que Yeshua acabou de curar 10. Não era uma enfermidade, como fala, biológica? Acho que não é biológica a palavra correta. Não é uma enfermidade natural, secular. Era uma enfermidade espiritual. Por isso que ele era levado a sobrenatural, espiritual. Por isso que ele era levado ao sacerdote, não ao médico. Perceba que a lepra também, ela, na verdade, a tsarat, que é esse termo que eu acabei de falar, ele é um termo coletivo que é usado para várias situações. Quando fosse numa casa, também era considerado tsarat, que a nossa Bíblia traduz como lepra. Se fosse numa roupa, também poderia ser considerado tsarat, também que a Bíblia traduz como lepra. Olha aqui para você entender, ó. Levítico 13, 54 e 57. Aí no capítulo 13 mesmo, ó, 54. Deixa eu ver aqui. Então o sacerdote ordenará que se leve... Eu estou no lugar certo? Então o sacerdote... Deixa eu ver se eu acho que é o 14. É o 14, desculpa. 14, 54 a 57. Esta é a lei referente a toda sorte de praga de lepra, de sarna, da lepra dos vestuários, das roupas e das casas, do inchaço e da erupção das manchas lustrosas, para determinar quando qualquer coisa é limpa ou imundo. Esta é a lei da lepra. Aqui eu quero trazer para vocês uma coisa. Por que Yeshua, agora eu quero que você volte lá em Lucas capítulo 17, já que você entendeu que a lepra não era uma doença física, mas uma doença espiritual. Por que Yeshua, ao curar essas pessoas, ele dá 2 conceitos aqui em um mandamento que ele dá para esses leprosos. Primeira coisa que ele faz, quando essas pessoas chegam até ele, dizendo que estavam leprosos e que precisavam ser curados, o que Yeshua fala? Se apresenta ao sacerdote. E quando eles estavam indo, eles perceberam que eles estavam limpos. Ao ir, exerceram primeiro o caminho da fé. Segundo, por que Yeshua pediu para que eles fossem ao sacerdote? Para enfatizar o seu chamado de Mashiach, de Salvador do mundo, daquele que verdadeiramente liberta as pessoas, daquele que verdadeiramente que veio curar aquele que está cego, que não enxerga, daquele que tem um problema no coração, daquele que precisa ser liberto, que precisa sair do cativeiro, porque ele estava demonstrando aos que estavam presentes, ao sacerdote, que ele tinha a oportunidade de curar aquelas vidas. Ou seja, ele estava demonstrando a sua autoridade como Mashiach, como aquele que tinha a posição de curar algo espiritual, de libertar algo espiritual, não algo físico. E é isso que nós precisamos crer, irmãos. Nós servimos a um Mashiach que transforma o coração, que muda a mente das pessoas, que faz com que as pessoas abandonem os seus pecados. Não um Mashiach que nos ensina a viver o pecado, pede perdão e vive o pecado, pede o perdão e vive o pecado, mas o Mashiach que transforma o coração das pessoas, que muda a nossa vida. Por que ele pede para que fosse ao sacerdote? Porque esse é um princípio da Torá. Yeshua está ensinando a mim e você que na cura da lepra, obedeça a Torá, obedeça os princípios da palavra de Deus, abandone a lepra, abandone o pecado, abandone a doença espiritual e volte para os princípios da Torá. Esse é o primeiro ensinamento de Yeshua para nós.
A palavra diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece da nossa fraqueza, mas pelo contrário, temos um sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas, mas veio para mudar o nosso entendimento, para que antes deixamos a morte do pecado para trás e voltemos para a luz do eterno, para a sua palavra. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos recebendo, cometendo pecado, pedindo perdão, cometendo pecado, pedindo perdão, cometendo pecado, pedindo perdão. Isso não é espiritual, isso não é eterno. É lógico, é evidente que nós somos falhos, que nós pecamos, que nós temos os nossos erros. É lógico que o eterno nos ama. Por isso que Ele está nos dando esse ensino aqui essa noite. Mas Yeshua veio para transformar o nosso coração. Quando Paulo estava ensinando isso aos Gálatas, ele fala assim lá em Gálatas capítulo 3, verso 17, se eu não me engano. Ele chega e fala assim: se nós, que somos justificados por Yeshua, formos encontrados pecadores, por acaso é Yeshua ministro do pecado? Olha a pergunta dele, Rutinha. Se nós que somos justificados em Yeshua, formos encontrados pecadores, por acaso Yeshua é ministro do pecado? O que ele está querendo dizer? Por acaso Yeshua veio para morrer por mim e por você, para que eu e você demos o passo e pecamos, pedimos perdão, damos um passo e pecamos, pedimos perdão. Não é esse o objetivo, não é esse o caminho é retornar para Deus, porque Ele é a nossa essência. E aqui não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra de salvação, porque é para nós. Yeshua veio para mudar a nossa mente, o nosso coração, para que voltemos para Deus. Agora vamos imaginar a lepra. Vamos imaginar essas pessoas. Você sabe o que acontecia com o leproso? Ele ficava excluído da sociedade. Até que a cura da sua lepra fosse determinada pelo sacerdote. Preste atenção em mim, por favor. O leproso não poderia conviver com a família, ele não poderia conviver dentro de uma sinagoga, ele não poderia ir ao templo oferecer um sacrifício, um momento de louvor, ele não poderia ter o convívio social com sua esposa, com seus filhos, ele era colocado excluído. E o intuito dessa exclusão era preservar, sim, as demais pessoas, porque a lepra poderia ser contagiada no sentido que aquilo que você está fazendo de mal espiritual continue e se alastre, esse é o sentido espiritual. E também para preservar a pessoa, para que ela pudesse analisar que a sua atitude não foi correta, não era para condená-lo, mas era para que ele enxergasse que o seu caminho não foi correto, que a sua atitude não foi correta. Os sabinos sempre falam que uma das maiores demonstrações de amor do Eterno foi ter dado a doença da lepra, da tsarat, porque ela sempre teve o intuito de abençoar o pecador, para que ele retornasse ao caminho de Hashem. Lembra de Miriam? Quando ela e Arão falam mal contra Moisés, e ela fica 7 dias fora do arraial, até que ela pudesse analisar o seu pecado e voltasse para dentro do arraial. E é assim. Só que o leproso, ele não tem esperança, ele está fora da sociedade, ele está excluído. Talvez ele passe uma semana, talvez ele passe um mês, talvez ele passe 2, talvez ele passe um ano, talvez ele passe uma década, e assim vai, porque depende da sua atitude interior, depende dele mesmo. E esses leprosos estavam nessa mesma situação. Senhor, tenha misericórdia de nós, eu estou excluído da sociedade. Por que ele estava em Samaria? Não poderia estar em Jerusalém? Jerusalém era o lugar do templo, o lugar da sinagoga, estava numa cidade, a lei, à margem do contexto religioso. Tenha misericórdia de nós, Yeshua. E nós, irmãos, estamos sem esperança, mas nós temos uma Mashiach que se compadece de nós. Nós temos um Mashiach que foi dado por mim e por você. E esse Mashiach veio para nos libertar da nossa vida de lepra, daquilo que nos faz perder esperança, e Ele está pronto. Vá até o sacerdote, vá até o sacerdote, vá até o sacerdote. É o que diz João: se dissermos que não temos pecados, nos tornamos mentirosos, mas nós temos um que está à destra do Deus vivo. Esse é o nosso advogado. Nós precisamos ir até o nosso sacerdote.
e falarmos: Yeshua, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Transforme o meu coração, transforme o meu interior. Irmãos, eu não sou perfeito, eu sei que vocês também não são. Mas todos nós estamos aqui para lutar para a salvação das nossas vidas. Sem botar o dedo, sem condenar, sem daqui dizer que A é melhor do que B, que eu sou melhor do que o Sandro. Longe de mim, irmão amado, servo do Eterno, tem as suas falhas como eu tenho as minhas. Mas nós precisamos entender que todos nós precisamos caminhar para a evolução espiritual. Não aceite os prazeres do mundo, porque a palavra não vai penetrar no nosso coração, porque os prazeres do mundo são incompatíveis com a palavra de Hashem, que é espiritual. Aceite sim os princípios da oração, aceite sim os princípios da obediência, aceite sim os princípios do amor, aceite sim o princípio da ajuda ao próximo, aceite sim os princípios da palavra de Hashem, do Shabat, das festividades, aceite sim, aí você vai ver que jorrará a água para a fonte da vida eterna. É assim. Só que nós queremos como a samaritana: Senhor, me dá, eu não preciso aqui voltar, Senhor, vim aqui na igreja de novo, todo sábado, Israel, que chato. Ouvi o Francisco falar, que fala que vai até as 8, fica até as 8:30. Não dá, Senhor. É oração. Você já viu quando você, para ficar até 2 horas da manhã, cantando, brincando, jogando dominó, sei lá o que você gosta de fazer, jogando videogame, ver futebol, eu gosto de ver um futebol, ver um filme no Netflix, até meia-noite, até 2 horas da manhã, sem um abrir da boca, sem bocejar uma vez. Mas quando é a tal da oração, quando é o estudo da palavra, parece que é algo incompatível, e é. Precisa de esforço, precisa de dedicação, precisa de luta, precisa de falar: Senhor, tenha misericórdia de mim e ajude. Imagine, irmãos, uma sala cheia de prazeres, cheia de desejo. E lá no fundinho tem uma porta, que quando ela está aberta, você olha para ela e os seus olhos não têm prazer em nada nela. Ela está totalmente vazia, mas a porta que está na frente dessa vazia, ela está cheia de prazeres. Cheio de prazeres, porque ela é larga, o que Yeshua nos ensina. E aquela portinha lá no fundo, onde os seus olhos olham, verifica ou visualiza, que não te dá prazer, é essa portinha que te dá vida. Só que para você perceber que ela te dá vida, você tem que entrar por ela. É o que diz Provérbios capítulo 8, que quem encontra a sabedoria, encontra a vida. Mais preciosa é do que muitos ouros. Mas é difícil eu enxergar aquela portinha que está lá no fundo, que não dá prazer nenhum aos meus olhos, que não dá prazer nenhum ao meu corpo. Mas quando eu entro nessa portinha, eu não quero sair dela. Quando eu entro naquela portinha, eu não quero sair dela. Nós precisamos entrar por essa porta estreita. Às vezes nós estamos sendo plantados na beira do caminho, às vezes entre as pedras, às vezes entre os espinhos. O único que está fora do contexto bíblico é aquele que está fora do caminho. A pedrinha, aquele que é plantado. Quando Yeshua fala sobre aquela parábola, é Mateus 13 ou Lucas 13? Do semeador. A parábola do semeador. Acho que é Lucas 13. Quando Yeshua fala que veio um agricultor e jogou uma semente fora do caminho. Teve uma que foi jogada entre as pedras, teve a outra que foi jogada entre os espinhos, e foi a outra que foi jogada na terra boa. Aí para nós que não conhecemos a cultura bíblica judaica, a gente acha que todos os 3 são ruins, que só a da terra boa é que é boa. Na cultura judaica não. Na cultura judaica o único que está fora do contexto é aquele que está fora do caminho. Ele não está no caminho. Nós colocamos o dedo nas outras 2 sementes que estão entre a pedra e que estão entre os espinhos e falamos: esse aí que está entre a pedra. Mas 98% de nós estamos entre os espinhos ou entre as pedras. Lucas 8. A maioria de nós estamos entre a semente que foi plantada entre os espinhos, entre as pedras. Irmãos,
Quando Yeshua falou isso, ele estava querendo dizer que esses 3 que estão no caminho, eles estão lutando para alcançar, igual aquele que deu o fruto para sempre. Todo ano ele dá fruto, mas você que está entre a pedra, que está entre espinho, você precisa lutar. E aquele que está lá na ponta, dando fruto o ano todo, tem que te ajudar. É assim que se vive em sociedade, é assim que se vive em comunidade, é assim que se vive em família. A maioria de nós estamos entre os espinhos, entre as pedras, e colocamos o dedo naqueles também que estão na mesma situação. Talvez melhor do que nós. Talvez melhor do que nós. Mas nós precisamos entender que precisamos obter a água que dá vida, que jorre para a vida eterna. Mas nós não podemos ser como a mulher samaritana e queremos viver só daquela água, para que eu não volte lá para buscar. Yeshua quer nos curar das nossas lepras, irmãos. E aí depende de nós. E a pergunta que eu quero que você faça para o seu interior. Eu não sou daquele de ficar fazendo apelo não, tá? Não sei fazer isso. Mas, porque é o que o Zé falou, não é por força nem pelo poder, mas pelo meu espírito. Faça a pergunta para si, eu faço para mim. Será que verdadeiramente eu quero receber a água que jorre a fonte da vida eterna? Se você quer, saiba que você está no caminho certo. Mesmo que você esteja entre os espinhos, nós temos um tzadik, Yeshua HaMashiach, que morreu por mim e por você, para que nós alcancemos Israel e sejamos semelhantes àquele que dá fruto o ano todo. Eu não tenho prazer naquele que olha para trás e lança a mão do arado, mas aquele que luta, aquele que caminha, aquele que persiste, esse encontrará a salvação, este receberá a coroa que está preparada para ele desde a fundação do mundo, este receberá a promessa feita do mundo vindouro. Então lute, mas deixe a fonte da água que seca e vai buscar a fonte da água que jorra para a vida eterna. É o que diz Isaías capítulo 55, vamos ler juntos? Olha só. Isaías 55. Ó vós todos os que têm sede, vinde às águas, e aos que não têm dinheiro, vinde comprar e comei. Vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouviu-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua, dando as firmes beneficências prometidas a Davi. Vinde comprai a água que jorra para a vida eterna. Mas depende de cada um de nós. E a proposta do Eterno para nós essa noite é que se nós queremos daquela água que uma hora nos fará sentir sede, deixamos ela de lado, irmãos. Deixamos o pecado de que de perto tanto nos rodeia e buscamos a servir o nosso Elohim, e que a palavra dele penetre no nosso coração e que nós venhamos ser como aquelas fontes, como aquela terra que está preparada para receber abundância de água, ou água dentro da sua medida, né, Roberto? Não é abundância, água dentro da sua medida, dentro da sua necessidade, meu amado, dentro da minha necessidade. Essa é a mensagem de Yeshua para nós. Deixemos a nossa lepra de lado. Se você não tem esperança, como o leproso não tinha, saiba que nós temos Yeshua HaMashiach, e precisamos pedir a Ele para que Ele transforme nosso coração. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que creiamos nessa palavra e que sejamos transformados pela palavra de Hashem. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Está vendo a evolução? 7h45. Eterno, nós te agradecemos pelas tuas bênçãos. Nós queremos louvar o teu nome pela tua palavra. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa nos convencer de toda a tua justiça. Nós estamos aqui desejosos em servi-lo, em amá-lo, em deixar para trás, Senhor, tudo aquilo que impede o teu fluir no meio de nós. Que seja a tua bênção sobre cada varão, sobre cada mulher, sobre cada filho, sobre cada família, e que nós tenhamos uma semana de reflexão na tua presença. Que o Senhor gere em nós o prazer de ler a tua palavra, de orar ao Senhor, de buscar a ti,
e que a gente venha compreender pelos céus, ó Pai, aquilo que nós precisamos compreender para que o Senhor transforme o nosso coração. Obrigado por mais uma bênção, por mais um Shabat, onde nós vivemos na Tua presença, onde aprendemos dos Seus ensinamentos, onde estivemos em comunhão, convivendo uns com os outros, e nada melhor do que estar na Tua presença, louvando e no meio dos Teus filhos. Obrigado por tudo, seja a Tua bênção sobre nós, os nossos irmãos na internet, que a Tua paz os alcance e que eles sejam saciados pela Tua palavra, é o que nós pedimos no nome de Yeshua HaMashiach. Shavuot Tov para todos, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Yevareha Adonai Vishmereha, Yeha Adonai Panaveleha Virunica, Issa Adonai Panaveleha, Viasemileha Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz no nome de Yeshua HaMashiach.